Olá, meus irmãos, muito bom dia. Essa semana, no nosso momento do casamento, quero compartilhar com a gente que é casado, com você que é esposa, esse tema sobre a nossa devocionalidade na relação conjugal. E para isso eu quero ler Filipenses capítulo 4, versos 5 até o 7, que diz o seguinte: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Outro dia nós recebemos em nossa igreja o pastor Anderson Lima, e de tudo aquilo que ele ministrou ao nosso coração, algo que jamais vai esquecer na minha mente é quando ele disse sobre o testemunho pessoal da vida conjugal dele, sobre a sua devocionalidade. Ele disse: olha, somos casados e desde quando nós nos casamos, todos os dias, nós jamais deixamos de ter o nosso tempo com Deus em família. Isso me impactou muito e tem me feito repensar tanta coisa no meu casamento em relação, em especial, aquilo que é o mais importante, que é a nossa devocionalidade, a maneira como nós tratamos Deus na nossa relação. Será que de fato Deus está ocupando o primeiro lugar na nossa vida quando o assunto é casamento? O livro de Tony Evans, ele fala uma coisa interessante sobre isso, e ele fala algo que me chamou muita atenção. Quando é que você usa o pneu de estepe do seu carro? E a resposta qual que é para a gente? Quando a gente precisa. Só quando a gente precisa. Será que talvez a oração, a nossa devocionalidade com Deus, não está sendo assim também na nossa casa? Só quando a gente precisa, quando as coisas apertam, quando o problema vem, quando as lutas surgem, é que a gente lembra de Deus? Queridos, esse texto Paulo me ensina a você que é casado, que oração, mais do que uma tarefa diária, é uma relação de prazer com Deus. Não é uma relação de dever, mas uma relação de prazer com Deus. E casamento sem devoção é semelhante a uma vida sob a superfície, que significa ou é sinônimo de uma mediocridade. Então, se você quer andar pelo meio, se você se contenta com aquilo que é o raso, então não ore, não busque a Deus, não leve isso a sério. Mas se a gente de fato quer um casamento regado por aquilo que é o mais importante na nossa vida, e eu tenho aprendido e entendido assim, que é a nossa devocionalidade. E nesse texto Paulo nos dá alguns ensinos e alguns benefícios de uma vida devocional do casal em Deus ou com Deus. Primeiro, nós teremos um casamento sem muitas preocupações. Na verdade, as preocupações nunca deixarão de existir na nossa vida. Somos humanos e somos pecadores. Mas Paulo está falando daquilo que é a excessividade da preocupação, que normalmente gera as nossas ansiedades conjugais, que muitas vezes também é fruto de incredulidade. Então, o Tony Evans fala uma coisa interessantíssima, que os nossos pensamentos dirigem os nossos sentimentos. Então, se a gente quer ser norteado numa relação saudável, de uma alegria, de um contentamento, de um prazer, nós temos que mudar a nossa maneira de pensar. O que é que nós temos pensado a respeito do outro na relação? Como nós queremos realmente que o outro seja? E quando eu oro, eu estou buscando em Deus, juntamente com o meu cônjuge, que cada um pareça-se mais com Cristo. Na verdade, que o homem pareça com Cristo e a mulher pareça com a igreja. Então, uma vida sem preocupações, mas também existe um outro benefício, que é o de aprender a focar no potencial além do problema. Já percebeu quando muitas vezes nós damos tanta importância a coisas pequenas na relação? E a gente aprende que quando a gente foca no potencial, a grande questão não é o que você deixou de fazer, mas é o que Deus pode fazer através de você. O que Deus pode fazer na nossa vida conjugal é maior do que aquilo que deixou de acontecer. Então transforme aquilo que seria um problema naquilo que é um potencial. Talvez a crise acontece para que nós busquemos nesses momentos estar mais perto de Deus, possamos amá-lo mais, querê-lo mais
e a gente não desperta para isso. Deus dá aquele sinal de alerta para nós e a gente às vezes faz de conta que não está ouvindo. Mas há uma terceira coisa aqui interessantíssima, que é a liberdade em tratar tudo quanto nós precisamos e necessitamos diante de Deus sem nenhuma dificuldade. Então Paulo fala aqui, antes porém, ao invés de ficar ansioso, preocupado, antes porém, sejam conhecidos de Deus todas as vossas petições pela oração, pela súplica e pela ação de graça. Olha só que interessante, eu e você que somos casados, podemos e devemos compartilhar tudo aquilo que precisamos, as nossas vitórias, nossas conquistas, quando nós temos também a gratidão através das nossas orações. Então, Paulo encerra dizendo assim para nós, e a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. Ora, se a nossa mente dirige os nossos sentimentos, então a paz de Cristo, que excede toda a nossa forma de pensar, guardará os nossos corações e a própria mente em Cristo Jesus. E é interessante pensar que paz aqui não é a ausência de conflitos, mas paz aqui para Paulo é a certeza de que esses conflitos jamais terão controle sobre o nosso relacionamento conjugal. Eu espero que eu e você possamos viver uma vida de devocionalidade mais integral com Deus, que levemos isso a sério, que busquemos a Deus juntos, para que quando vier, sejam os problemas ou as vitórias, nós saibamos tanto buscá-lo como também celebrar as conquistas em nome de Jesus. Pai, nessa manhã nós oramos para que o nosso relacionamento conjugal seja tomado, Deus, por uma direção clara, de uma busca incessante com o Senhor. Que seja esse, Senhor Deus, o nosso primeiro e melhor combustível para a nossa vida e para a nossa relação. Que não haja outra coisa mais importante para nós do que buscá-lo juntos com o cônjuge, com os filhos, para que a nossa casa, o nosso lar seja tomada de uma direção clara para as nossas vidas em nome de Jesus. É assim que oramos com o coração grato em nome de Jesus. Amém.